E aí, mancebinho, mancebinha, amiguinho, amiguinha, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? O Gansinho espera que sim. Espero que você esteja preparado para mais uma aula sobre astronomia, sobre gravitação. Que, por sinal, é a aula que finaliza a parte principal da gravitação, que se refere às órbitas que os corpos descrevem em torno dos astros. Não especificamente aquelas órbitas que nós vimos lá nas leis de Kepler, mas sim de qualquer corpo que possa orbitar em torno de outro. Beleza? Uma órbita, galera, nós dizemos que um corpo está em órbita quando ele descreve um movimento de translação em torno de um outro corpo central, né? Então, essas órbitas, elas não necessariamente são órbitas fechadas, sacaram? Nós vamos ver que as órbitas possíveis mostradas por Newton são órbitas que vêm do corte de um cone. Vocês vão ver isso já. Mas, basicamente, a órbita é um movimento de translação de um corpo em torno de um corpo central. Belezeira? Essas órbitas, galera, elas podem ser de quatro maneiras, tá? Que são as órbitas que vêm do corte de cones. Uma das órbitas possíveis é a órbita circular. Imagina que você pegue o cone e corte ele paralelamente à sua base, você vai ter um círculo. Essa é uma órbita circular. A órbita pode ser elíptica, como a órbita dos corpos em torno do Sol, dos astros, dos planetas em torno do Sol. Então você corta ali o cone, desgueia assim, você teria uma elipse. A parábola, uma órbita aberta parabólica, você pega e corta o cone chegando no seu diâmetro da base. Essa seria uma órbita parabólica. E por fim, uma órbita hiperbólica, que você corta paralelamente à altura do cone até chegar na sua base circular. Essas órbitas, elas dependem da velocidade de lançamento do corpo. Então, se você lança com uma certa velocidade, esse corpo ele vai descrever uma órbita circular. Com uma velocidade maior, elíptica e assim vai. E olha só que loucura. Tem uma figura lá no livro de Newton que mostra justamente o lançamento de corpos e esses corpos caindo, né? Perto dele, mais longe, mais longe. A ideia é que se você jogar com uma velocidade x, né? Esse corpo que está, entre aspas, caindo, ele não encontraria o chão. Então, uma órbita é como se fosse uma queda para sempre, viu? Então, por isso que lá na aula passada eu falei para vocês que, estando em órbita, aparentemente a gravidade é zero. Por quê? Porque a órbita é como se fosse uma queda dos corpos. É como se aqueles caras estivessem sempre caindo. E a atração gravitacional segura eles nessa órbita, sacaram? Então, essas são as órbitas que podem ser descritas entre de um astro em torno de um corpo central. Nós vamos explorar a órbita circular, que é a órbita mais legal para ser explorada de forma fácil, belezeira? Então, suponha que você tem aqui um astro e aqui a gente tem um satélite. Pode ser a estação espacial, sem medo de ser feliz, belezeira? Nós vamos supor que a trajetória é circular, é uma órbita circular. Então, a distância do centro até onde o astro está orbitando, do centro do planeta até o astro, até o corpo onde está orbitando, vai ser o raio da trajetória. E olha que legal, essa parada vai descrever uma órbita com uma certa velocidade. Qual será essa velocidade orbital, né? Qual será o valor dessa velocidade orbital? Partindo do princípio que a força que segura o corpo é a gravitacional e ela faz o papel de uma resultante centrípeta, meu amiguinho, você vai ter que lembrar da resultante centrípeta lá das aulas de dinâmica, a gente vai igualar a centrípeta com a força de atração gravitacional. A resultante centrípeta é a massa do satélite, do corpo que está orbitando, a velocidade orbital dele ao quadrado e o raio da trajetória. E a força gravitacional é aquela que a gente viu na lei da gravitação universal. Gzão, Emão, Eminho, dividido pela distância, que no caso é o raio da trajetória.
simplificando aqui a massa do satélite, do corpo que está orbitando, e simplificando os raios aqui, o raio ao quadrado ali, e reorganizando, a gente chega nesse valor da velocidade orbital. Então, a velocidade que um corpo orbita circularmente um astro é dado por Gzão, a massa do astro e o raio da trajetória. Percebo que não depende da massa do corpinho orbitando, belezeira? Não depende da massa do corpinho orbitando. É interessante esse resultado. Então essa é a velocidade orbital para corpos que descrevem trajetórias circulares próximas desse astro. Fechou? Muito bem. Uma ideia muito louca dada por esse cara chamado Arthur Clarke, que levou a construção de satélites para telecomunicação. Olha que loucura, né? Esses satélites, eles são chamados de satélites geoestacionários. É como se eles estivessem parados em relação ao nosso planeta. Então, aquela velocidade orbital, naquele raio específico de órbita, vai fazer com que um satélite fique todo o tempo no mesmo lugar em relação à Terra. É como se fosse uma imensa antena que a gente colocaria, né, para se comunicar com as outras antenas, que no caso outros satélites, que estão orbitando em torno do nosso planeta. Então a ideia de colocar um satélite como, entre aspas, uma antena foi idealizada, dizem, né, que foi idealizada por esse fulano aí, que na verdade nem era cientista, parece. Ele era um autor de livros de ficção, sacou? Então o satélite geoestacionário é o satélite usado em telecomunicações. Ele tá sempre, né, se nós porventura conseguíssemos ver esse satélite, a gente conseguiria observar ele todo o tempo no mesmo lugar, porque ele tem o mesmo período de translação do que o de rotação da Terra, sacou? Olha que doideira. E aí vários desses satélites que tem essas características, né, para ser geoestacionário, eles estão orbitando em torno da Terra, dando condição da gente transmitir os sinais de telecomunicação. Então, ó, a órbita ela deve ser circular, né? Para o satélite ser geoestacionário, a órbita deve ser circular e está no plano do equador do nosso planeta. O período de translação dele, obviamente, que é o mesmo período da Terra, 24 horas. Por isso que ele é geoestacionário. Você conseguiria, em todo o tempo de rotação da Terra de um dia, o satélite também daria uma volta em torno da Terra. E aparentemente ele está parado em relação a nós. O raio dessa órbita é em torno de 6,7 raios terrestres. Então é bem distante mesmo, né? Esses satélites têm que estar para ser geoestacionário. E aqui a gente tem um exemplo desse satélite geoestacionário e vários desses satélites estão aí colocados em torno do nosso planeta, dando a condição de nós termos esses sinais de telecomunicação. Não são somente esses satélites geoestacionários que estão em torno do nosso planeta. Tem outros satélites que têm outras finalidades, por exemplo, tirar foto das regiões para ver se está tendo desmatamento, queimada, satélites que identificam nuvens, que identificam o ambiente, né, formação de massas de ar que vão para lá e para cá, né, frentes frias e essas paradas todas. Mas os satélites de telecomunicação são esses satélites geoestacionários, que têm uma órbita em torno do nosso planeta, que aparentemente estaria parado em relação a nós, belezeira? Então nessa aula a gente arremata a parte de gravitação, falando das órbitas dos astros. Muito obrigado pela paciência, galerinha, muito obrigado pela audiência, vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe.